Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, novamente o programa Mais Saúde trazendo esse entrevistado que vocês adoram, que sempre faz muito sucesso nos nossos programas, o professor Fabrício Assiri, que é doutor em farmacologia e explica como ninguém, assim, essas coisas complicadas que o professor fala difícil, só que ele vem aqui e destrincha, né? E coloca assim para o nosso dia a dia a possibilidade de entender coisas tão complicadas, né? E hoje, obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco, Fabrício. Vamos falar de estresse? Vamos lá. Porque estresse é tema que todo mundo gosta. É bom ou é ruim? Fica sempre essa pergunta. Vamos lá. Primeira coisa, estresse é algo natural que faz parte do desenvolvimento desse ser humano. Ou melhor, do desenvolvimento de qualquer ser vivo. Eu diria que um gato desenvolve estresse, um rato estressa. Por exemplo, um fator estressante para um rato é o próprio gato. Então, o corpo humano foi feito para responder ao estresse. Tá. Foi feito para responder àquilo que a gente chama de estresse agudo. Pensando evolutivamente, um dia morávamos numa casa onde não tínhamos uma geladeira. Acordávamos e tínhamos que procurar alimento. Então é fundamental que nesse ato de acordar eu tenha um hormônio que nós chamamos de cortisol que seja liberado para, por exemplo, pegar as minhas reservas energéticas e disponibilizar na corrente sanguínea, para que as minhas células possam usar desse açúcar enquanto eu não consigo comida. Então, se você me pergunta, né, estresse é bom ou é ruim? O estresse agudo e os mecanismos biológicos de resposta ao estresse são fundamentais. Eles são muito importantes, sem dúvida alguma. Nos fizeram evoluir e estar aqui hoje, né? Claro, exatamente. Eles estão aqui para permitir que esse corpo resista às diferentes variações do ambiente. Então, o estresse é bom ou ruim? Eu diria que, olha só, biologicamente, se ele existe, ele só pode ser bom. Talvez o problema seja a maneira como nós lidamos com ele, ou a maneira pela qual nós nos permitimos levar a vida. Exato. Que expõe esse corpo que foi feito para ser estressado de maneira aguda, uma vez por dia, 2 vezes ao dia, no máximo, para ser estressado 24 horas por dia, todos os dias, por muito tempo. Então, esse é o problema do estresse. Exato. E hoje nós vemos que não só são os adultos que estão estressados, né, Fabrício? A gente vê crianças estressadas. E o que leva a essa vida desse jeito? Bom, a partir do momento que a gente entende o estresse como um comportamento natural de qualquer ser vivo, o estresse pode estar presente desde uma criança até um idoso. Tudo depende da maneira como esse ambiente ou como esse ser humano lida com esse ambiente. Quando nós pensamos numa criança que talvez ainda não entenda o ambiente com a grandeza de detalhes que um adulto entende, muitas vezes esse estresse talvez venha, com todo respeito agora falando, do comportamento dos familiares ao redor. É verdade. Ou seja, muitas vezes enquanto pai, eu tenho que ver se talvez o meu comportamento está colocando meu filho sob uma situação de estresse. Claro, a vida de um pai e de uma mãe envolve sempre essa linha muito fina entre saber exigir e parar de exigir. Exato. E a gente, enquanto pai e enquanto mãe, sempre tenta fazer o melhor de acordo com a nossa cabeça. Mas muitas vezes talvez a gente tenha que se questionar se realmente até que ponto o meu comportamento está ou não estressando o meu filho. E aí fica a pergunta, como é que eu sei a que ponto, a que nível está o meu estresse? Olha, existem algumas questões que dizem para mim, olha, você está estressado. Primeiro, sono. Tenho conseguido deitar na cama e dormir? Sim, isso é muito bom. Eu gostaria que cada item que o professor Fabrício estivesse pontuando, você fizesse uma reflexão, porque assim a gente vai chegar numa conclusão do programa que vai ser muito interessante. Vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro, sono. Sono. E o sono também é aquela questão, ou seja, existem pessoas que em situações de estresse sentem pouco sono e sofrem com aquilo que a gente chama de insônia, e existe o contrário. Existem aquelas pessoas que numa situação de estresse sentem muito sono. Seria fuga? Aí talvez a gente já estaria falando de depressão. Tá. A gente já estaria num outro nível desse estresse. Talvez seja mais aquele cansaço acima do normal. Ah, sim. Perfeito. Que é mostrado na forma de um sono excessivo. Perfeito. Então a primeira questão é o sono, que talvez seja a coisa mais fácil de ser mensurada
disso tudo que a gente está falando. Depois, uma outra coisa que a gente fala quando fala de estresse é o acúmulo de líquidos e o ganho de peso, né? Sempre, né, que nós temos que convencer alguém a parar de estressar, a gente diz, olha, cuidado porque estresse engorda. Eu falo, né, sempre então, isso no consultório para todas as mulheres. Aquele mesmo hormônio, o cortisol, que eu falei ainda há pouco, que é bom numa situação de estresse agudo, porque libera minhas energias nas formas de açúcar e guarda as minhas energias nas formas de gordura, num momento de estresse crônico, porque está guardando muita gordura, engorda. Então é essa a questão do ser bom ou ruim. Então o sono, a retenção de líquido e o ganho de peso são sintomas de que eu posso estar deixando o estresse me dominar mais do que deveria. Perfeito. E, Fabrício, se a gente tiver que elencar, assim, o que eu poderia fazer para que esse estresse não me domine, já que ele é inevitável, né? O estresse é inevitável, não tem como evitá-lo. Mas, já que ele é inevitável, como fazer no meu dia a dia, que atitudes, o que eu tenho que fazer para minimizar os impactos dele em mim e, como você mesmo disse, na sociedade que vive em volta de mim, de trabalho, filhos, enfim, né? Todo mundo que está à nossa volta. A primeira questão é reconhecer o que me estressa. Reconhecer o estressor. Porque muitas vezes nós vivemos num ambiente que nem a capacidade de reconhecer o que estressa é mostrada. Então, a partir do momento em que eu reconheço o que me estressa, tentar traçar uma estratégia para minimizar. Só que tem uma coisa, e se o estresse é aquele trabalho do chefe chato e eu não tenho como me livrar do chefe, como é que eu faço? Perfeito, aí é a vida real, né? Aí é a vida real. Ou seja, na vida real, muitas vezes eu reconheço o que me estressa, mas eu tenho que lidar com isso. Então, vamos falar de vida real, ou seja, nem sempre eu posso largar esse emprego agora. Então, enquanto eu traço planos para um dia, porventura, largar esse emprego... Ou rezar para aquele chefe mudar, né? Ou rezar para que ele mude. Eu tenho que traçar alguma outra estratégia. Exato. Se existe alguma coisa de fácil acesso para todos, cuja literatura científica mostra que é super interessante para ser uma válvula de escape, chama-se exercício físico. E a gente vai bater muito nessa tecla, né? E se você me pergunta que tipo de exercício, o que você gostar? Sabe, gosta de correr? Corra. Gosta de jogar futebol? Jogue. Gosta de um tipo de luta? Lute. Gosta de pilates? Faça. Gosta de yoga? Faça. Então, tudo que dê prazer. Tudo que dê prazer, tudo que gaste uma certa energia, tudo que lhe bote numa situação de desafio, vai lhe ajudar como uma válvula de escape com relação a esse estresse. Eu queria só fazer um sinal de alerta para as comidas calóricas. Olha aí, vamos entrar. Que num primeiro momento podem parecer um alívio do estresse. Verdade. Ou seja, não nos conhecemos, mas quem dentre nós, num momento de estresse, não descontou na pizza, no chocolate, no cheeseburger, no hambúrguer? Naquele comfort food que a gente chama, né? Aquele alimento que traz conforto emocional. Exatamente, nesses alimentos que são a grande válvula de escape para a grande maioria das pessoas. Mas o que eu preciso deixar claro é que, para qualquer um que, como nós, estuda corpo humano, do ponto de vista de funcionamento celular, a gente sabe que esse mesmo alimento, que num primeiro momento conforta o meu estresse, ele nos traz inflamação. E se tem algo que ajudaria essa roda do estresse a girar e a crescer no nosso corpo, é a tal daquela inflamação subclínica. Ou seja, eu não estou falando da inflamação que incha meu tornozelo, que dói o meu tornozelo. Eu estou falando daquela inflamação silenciosa. Então, se você me pergunta, né, o que fazer para minimizar estresse? Exercício físico. O que não fazer para minimizar estresse? Buscar esse conforto nessa alimentação calórica. Que num primeiro momento, sim, alivia, mas no longo prazo, somente piora. Eu brinco e digo assim, o pecado é bom, mas o salário é muito caro. E realmente esse detalhe de termos essa consciência. Mas a partir do momento que estamos fazendo uma atividade física e melhorando esse estresse, você vai ver que você não vai querer descontar tanto dessa maneira, tá? E realmente uma alimentação mais equilibrada também ajuda bastante. Mas o programa hoje é justamente para fazer pensar em todas essas questões que o professor hoje tão gentilmente nos colocou. Fabrício, mais uma vez, super obrigada. Espero que você tenha gostado e lembre que todos os programas Mais Saúde estão lá no Canção Nova Play para você indicar e assistir de novo.
Até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.